A jornada de Gabriel Bortoleto no Grande Prêmio da China de 2026 tornou-se um dos capítulos mais complexos e debatidos de sua trajetória na Fórmula 1. O circuito de Xangai, conhecido por sua combinação implacável de curvas longas e uma das retas mais extensas do calendário, apresentou desafios que o jovem brasileiro e a equipe Audi ainda não conseguiram decifrar completamente. O desempenho pífio, que culminou em uma classificação decepcionante e uma corrida de sobrevivência, levanta questões profundas sobre a adaptação do piloto a condições de baixa aderência e a eficácia das atualizações técnicas trazidas pela montadora alemã para esta etapa. O asfalto de Xangai, com seu tratamento superficial peculiar, agiu como um catalisador para todas as fraquezas do projeto atual, expondo uma falta de ritmo que surpreendeu negativamente quem esperava uma evolução constante. O problema central de Bortoleto em solo chinês começou na gestão térmica dos pneus. O asfalto de Xangai é extremamente abrasivo em certos setores, mas a baixa temperatura ambiente durante o fim de semana impediu que os pneus Pirelli atingissem a janela ideal de funcionamento no momento crítico da classificação. Para um piloto que baseia sua performance na precisão da entrada de curva, a falta de mordida do eixo dianteiro foi fatal. A telemetria revelou que Gabriel estava sofrendo com subesterço crônico na curva 1, uma espiral descendente que exige estabilidade absoluta. Sem confiança na dianteira, ele foi forçado a atrasar a retomada de aceleração, perdendo tempo precioso que se acumulava ao longo dos mais de 5 km do traçado. Fisicamente, a dificuldade de Gabriel pode ser explicada pela falta de correlação entre as simulações e a realidade da pista. A força lateral necessária para contornar o complexo das curvas 7 e 8 simplesmente não estava lá. O carro da Audi, que em outras pistas demonstrava uma plataforma aerodinâmica estável, parecia flutuar sobre as ondulações de Xangai. A equação de aderência lateral F_Y igual contra/mu contra/c.F_Z tornou-se a inimiga número 1 do brasileiro, com um coeficiente de atrito, contra/mu, reduzido pela sujeira na pista e um downforce, F_Z, inconsistente devido ao vento lateral na reta oposta, o carro tornava-se imprevisível. Enquanto competidores de equipes como McLaren e Ferrari pareciam trilhar sobre trilhos, o carro número 5 de Bortoleto exigia correções constantes de volante, o que superaquecia a superfície dos pneus traseiros e destruía qualquer chance de uma volta limpa. O déficit de ritmo não se limitou apenas à classificação. Durante a corrida sprint, a situação de Bortoleto agravou-se com a dificuldade em seguir outros carros de perto. O ar sujo gerado pelos adversários à frente desestabilizava completamente o fluxo de ar para as asas dianteiras da Audi, causando uma perda súbita de pressão aerodinâmica que forçava Gabriel a alargar as trajetórias. Isso o tornou um alvo fácil nas zonas de DRS. A incapacidade de defender posição na imensa reta oposta evidenciou que, além dos problemas de chassi, o motor Audi ainda sofre com uma entrega de energia, ERS, menos eficiente que a dos rivais diretos em trechos de pé embaixo prolongado. O fenômeno do clipping, quando a bateria se esgota antes do fim da reta, foi uma constante, deixando o brasileiro sem defesas contra os ataques por fora na curva 14. A análise dos dados pós-corrida mostrou que o desgaste dos pneus de Bortoleto foi cerca de 15% superior ao de seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg. Essa discrepância sugere que, na tentativa de compensar a falta de velocidade bruta, Gabriel acabou agredindo demais os compostos, entrando em um ciclo vicioso de degradação térmica. Ao deslizar mais nas saídas de curva para tentar recuperar o tempo perdido nas entradas, ele elevou a temperatura interna da carcaça para além do limite de segurança, resultando em uma queda vertical de performance após apenas 6 voltas de stint. O piloto, que costuma ser um mestre na gestão de borracha, viu-se impotente diante de um carro que não oferecia equilíbrio entre os eixos. A frustração de Bortoleto no rádio foi contida, mas as entrelinhas revelavam um piloto lutando contra o equipamento. Ele relatava uma falta de conexão com o pedal de freio, sintoma de que o sistema drive-by-wire não estava operando em harmonia com a recuperação de energia do MGU-K. Em uma pista onde as frenagens para as curvas 6 e 11 são críticas para as ultrapassagens, essa incerteza mecânica impediu que Gabriel fosse agressivo. Ele passou a maior parte da prova encaixotado em um trem de DRS, incapaz de gerar o diferencial de velocidade necessário para manobras de risco, terminando bem longe da zona de pontuação. A equipe Audi também assumiu parte da responsabilidade pelo mau desempenho. As atualizações trazidas para a China, que incluíam um novo desenho de sidepods e uma revisão na asa traseira, não entregaram os números previstos pelo túnel de vento. Houve um erro de cálculo na configuração da altura de rodagem, o que fez com que o carro sofresse de porpoising, kicks, excessivo nas velocidades máximas, afetando a visão de Bortoleto e a integridade dos sensores eletrônicos. O brasileiro tornou-se, na prática, um passageiro de um experimento técnico que falhou em se adaptar às particularidades do solo chinês.
O impacto psicológico de um final de semana tão difícil não pode ser ignorado. Pela primeira vez na temporada, Bortoleto pareceu vulnerável, cometendo pequenos erros de trajetória que não são comuns em seu repertório. A pressão de representar uma montadora alemã em um mercado tão vital quanto o chinês pode ter pesado, mas a realidade técnica é a explicação mais sólida. Sem um carro que ofereça uma plataforma mínima de estabilidade, nem o maior talento do mundo consegue operar milagres em Xangai. O choque de realidade na China serviu para mostrar que a jornada da Audi até o topo será mais longa e tortuosa do que os flashes de brilho iniciais sugeriam. Agora, o foco de Gabriel e de seus engenheiros volta-se para a análise minuciosa dos destroços técnicos deixados na China. É necessário entender por que o carro perdeu tanta eficiência em curvas de raio longo e por que o mapa de energia do motor falhou em prover a potência necessária nos momentos de duelo. Para Bortoleto, fica a lição de que, na Fórmula 1, dias de limitação de danos são tão importantes quanto os dias de glória. O desempenho pífio na China foi um ponto fora da curva em sua ascensão, mas as cicatrizes deixadas pela falta de ritmo em Xangai servirão de combustível para as correções necessárias antes da perna europeia do campeonato. O Brasil espera que o revés chinês tenha sido apenas um tropeço em uma caminhada que ainda promete ser vitoriosa.